Vivemos em um mundo que grita o tempo todo, mas não diz nada. Há barulho, luzes, notificações, correria. Mas no meio disso tudo, há um silêncio profundo. É o som da alma, sendo esquecida. Sim, você leu certo. A sua alma, aquela parte de você que sente, que percebe, que intui. Aquela parte que grita quando você está sozinho no quarto, encarando o teto e se perguntando: quem eu sou de verdade? C.S. Lewis sabia que a alma humana está em crise. Mas não, por falta de recursos, tecnologia ou conhecimento. A alma sofre porque foi abandonada, substituída por aparências, por números, por seguidores, por metas que não tocam o que realmente somos. Hoje, tudo é performance. Vivemos tentando parecer bem, tentando mostrar que estamos no controle, que somos felizes. Mas a alma, ela não mente. Ela adoece em silêncio. Ela sangra onde ninguém vê. E C.S. Lewis foi um dos poucos que teve coragem de olhar para isso, de confrontar a verdade. A maioria das pessoas está viva, mas não desperta. A alma foi trocada pela máscara. Troca-se identidade por aceitação, essência por pertencimento. E no fim, quando tudo acaba, a alma cobra o preço. Você já se sentiu vazio depois de um dia inteiro de conquistas? Já sentiu que tudo o que conquistou ainda não é suficiente? Esse é o grito da alma. É ela dizendo: ei, você esqueceu de mim. E é aqui que o pensamento de C.S. Lewis nos acerta. Como um raio, ele dizia que se nada neste mundo pode satisfazer os nossos desejos mais profundos, então talvez é porque não fomos feitos para este mundo. Pausa. Respira. Feche os olhos por 5 segundos. Sinta esse vazio, esse desconforto que talvez você esteja tentando ignorar. Esse é o convite. O chamado para despertar. Não há nada de errado com você por sentir isso. O errado seria continuar fingindo que não sente. Lewis acreditava que somos eternos, que temos sede do eterno, e que buscar plenitude nas coisas passageiras é como tentar matar a fome com fumaça. Essa é a primeira chave. Entender que a alma foi esquecida, mas ainda está viva, e ela está chamando você. Você vai ouvir ou vai continuar alimentando o corpo enquanto a alma morre de fome? O ser humano moderno se tornou mestre em disfarçar o caos. Fingimos que temos o controle. Fingimos que entendemos tudo. Fingimos que sabemos para onde estamos indo. Mas a alma, ela ri disso tudo. Não uma risada de escárnio, mas uma risada triste, como quem observa alguém tentando nadar contra uma correnteza invisível. C.S. Lewis dizia que o orgulho é a armadilha mais sutil da alma, porque ele nos faz acreditar que estamos no centro, que somos o eixo de tudo. E, assim, esquecemos de algo essencial. A alma não sobrevive sozinha. Ela precisa de propósito, ela precisa de direção, ela precisa de transcendência. Mas e o mundo? O mundo diz: siga seu coração. Você é o dono da sua verdade. Você é tudo o que precisa. Palavras bonitas, mas que escondem uma armadilha cruel. C.S. Lewis comparava essas ideias a beber água salgada. Quanto mais você consome, mais sede sente. E é verdade. Você persegue status, prazer, fama, liberdade total. E ao final de tudo, se sente mais vazio do que quando começou. Porque sem propósito eterno, tudo o que temos é temporário. E nada temporário pode sustentar uma alma eterna. Então, por que insistimos nisso? Porque fomos educados para acreditar que somos apenas matéria, corpo, instinto, desejo, aparência. Mas a verdade é que há algo dentro de você que resiste a essa narrativa, um eco distante, como uma lembrança que você nunca viveu, mas sabe que é real. Lewis chamava isso de saudade do lar. É como se algo dentro de nós soubesse que estamos longe de casa, que este mundo, com todas as suas belezas e dores, não é o destino final, é só o caminho. Você já sentiu isso? Aquela sensação inexplicável de que tudo aqui é meio raso, meio rápido demais, de que por mais que tudo pareça certo, ainda falta algo. Esse é o sinal, é o chamado para voltar. Mas voltar para onde? Para dentro, para Deus.
para a essência que você tem ignorado, sufocado, substituído, tu CS. Lewis acreditava que o sofrimento não é castigo, é despertador, é o megafone que Deus usa para chamar uma alma que adormeceu no conforto. Talvez. É por isso que tudo parece tão incômodo ultimamente. Talvez é porque está na hora de acordar. E se esse vazio que você sente for, na verdade, uma porta, uma chance de voltar ao que você foi criado para ser? A alma não grita como o corpo, ela sussurra. E esse sussurro é um chamado que ecoa nas madrugadas sem sono, nos momentos de silêncio desconfortável, nas pausas entre uma distração e outra. CS. Lewis dizia que o coração humano foi feito para o infinito, mas insiste em se ocupar com o trivial. E é por isso que, mesmo cercados de tudo, nos sentimos vazios de algo. O que você tem feito com esse chamado? Você tem respondido ou silenciado? A verdade é que todos nós ouvimos esse chamado em algum momento, mas aprendemos a abafar, a ignorar, com música alta, com redes sociais, com trabalho excessivo, com vícios disfarçados de hobbies. Mas a alma, ela não esquece. E um dia, quando tudo o que te distrai falhar, ela volta a sussurrar. É nessa hora que muitos entram em crise, porque percebem que toda a estrutura construída foi feita sobre areia. E quando a alma desperta, ela derruba o que é falso, ela confronta o que é raso. E aí surgem as perguntas que assustam. Quem sou eu sem meu trabalho? Quem sou eu sem os likes? Quem sou eu sem a aprovação dos outros? Essas perguntas não são perigosas. Elas são o início da cura. C.S. Lewis dizia que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é, muitas vezes, o único canal pelo qual a alma consegue ser ouvida. E não é porque Deus quer te punir, é porque Ele quer te salvar de si mesmo. Salvar você da ilusão de que pode viver sem propósito. Salvar você do engano de que liberdade é fazer tudo o que se quer. Salvar você do peso de fingir uma vida que não faz sentido. A alma só encontra paz quando encontra a verdade. E a verdade não está no espelho, nem no feed, nem nos diplomas. Ela está em algo, ou alguém, que transcende tudo isso. E esse alguém está chamando você agora. Sinta. Não pense demais. Você sabe que tem algo aí dentro se mexendo. É a alma despertando. É o sussurro virando grito. Certa vez, C.S. Lewis escreveu: olhar para dentro pode ser desconfortável, mas é o único caminho para o verdadeiro reencontro. E é exatamente isso que a maioria evita. Porque quando você olha para dentro, não vê só luz. Vê as sombras. Vê o que escondeu, o que rejeitou, o que fingiu não ser. Mas é nesse espelho que mora a verdade. E a verdade liberta. Você já percebeu como evitamos o silêncio? Ligamos a TV, abrimos o celular, ligamos música, conversamos à toa, tudo para não ficar sozinhos com nós mesmos. Mas por quê? Porque lá no fundo sabemos, o silêncio é espelho. E o espelho mostra o que estamos tentando esconder. C.S. Lewis falava sobre o orgulho espiritual, o mais sutil e perigoso de todos. Aquele que diz, eu sou bom, eu não preciso mudar, eu estou certo. Mas a alma que deseja ser curada precisa ser confrontada. É preciso coragem para reconhecer que há feridas não curadas, vícios não vencidos, máscaras que se tornaram tão habituais que já confundimos com quem somos. Mas há esperança porque quando você encara quem é de verdade, você começa a entender quem pode ser. Lewis acreditava que Deus não se impressiona com nossas aparências. Ele olha o coração, ele vê o caos e ainda assim nos ama. Isso por si só já é libertador. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa esconder a dor para ser aceito. Deus vê tudo e ainda escolhe te chamar. Esse é o ponto de virada. O momento em que você se reconhece quebrado e paradoxalmente começa a ser curado. Porque só quem reconhece a própria fraqueza pode experimentar a força que vem do alto. O espelho da alma não serve para condenar,
serve para revelar. E só quem é revelado pode ser transformado. Você está pronto para ver o que está escondido? Está pronto para ser visto e amado por completo? Essa é a jornada. E a boa notícia é: você não está sozinho. Outros caminham com você. E Deus caminha à frente, esperando o momento em que você finalmente diga: sim, eu quero voltar. Depois da dor, do espelho, do chamado, vem o retorno. Mas não é um retorno ao que você era. É um retorno àquilo que você foi criado para ser. C.S. Lewis dizia que as criaturas não nascem com desejos, a menos que a satisfação para esses desejos exista. Ou seja, se a alma deseja algo eterno, é porque algo eterno a espera. E o nome disso é lar. Essa jornada interior que você vive, ou está prestes a viver, é a verdadeira jornada do herói. Não aquela dos filmes, mas a que começa. Quando você olha para dentro, se perde um pouco. E encontra, no meio do caos, a centelha divina que sempre esteve lá. Essa centelha é o que te torna mais do que um corpo. É o que te faz alma. E alma feita à imagem de Deus. Quando você desperta, o mundo ainda é o mesmo, mas seus olhos não são mais. Você para de buscar validação onde só existe vaidade. Você começa a ver beleza onde antes só via pressa. Você passa a caminhar com propósito mesmo em silêncio. Esse é o verdadeiro poder. Não o de controlar tudo, mas o de saber quem você é e de quem você veio. A sociedade vai continuar dizendo que você precisa de mais status, mais performance, mais atenção. Mas você agora sabe, mais nunca será suficiente quando a alma pede profundidade. Lewis acreditava que o cristianismo não era um conjunto de regras, mas um reencontro com a realidade suprema, e é exatamente isso que a sua alma está buscando. Um reencontro com o que é verdadeiro, eterno, invisível, mas mais real do que tudo o que você pode tocar. Essa é a hora de parar de correr atrás e começar a andar com propósito. Você não precisa entender tudo, só precisa dar o próximo passo, porque o herói que retorna não volta com medalhas, mas com humildade, com a certeza de que há algo maior, e que viver para isso é o único caminho que faz sentido. Você ouviu o chamado. Agora, a escolha é sua. E se você gosta de reflexões sinceras e profundas, não deixe de se inscrever no canal Pensamentos do Rei. Aqui, cada pensamento é um convite para enxergar a vida com mais consciência e verdade.